Fala pessoal, tudo bom? Vamos agora continuar aqui o nosso curso aqui sobre como passar numa faculdade americana. E hoje vamos falar um pouco mais sobre provas e requerimentos para você conseguir ingressar em uma facul nos States, beleza? Antes, momento merchan, mas relaxa, mais rapidinho dessa vez. De novo, todos esses projetos aqui não estão me pagando um centavo para fazer a publicação deles. Eles são realmente muito bons, conheço todo mundo que lidera cada um deles. Eles são fantásticos, confio em cada um deles e estou recomendando porque eu sei que são bons, vão ajudar muita gente. Primeiro é o Quantum, que eu já falei aqui de novo. Cara, o Quantum é fenomenal. São alunos do ITA que estão investindo muito tempo, suor e dinheiro deles num projeto muito fantástico, de verdade. Que, cara, eles têm tudo. A gente tem tipo lista exclusiva de matemática, física e química para ITA, para IME, para ENEM, para uma porrada de vestibular. São alunos do ITA, ou seja, você sabe que o bagulho ali é tenso, os caras são muito bons mesmo. Oferecem aula particular, inclusive nesse período de Covid, tá? E possuem mentoria completa para todos os alunos. Então, cara, vai lá, verifica os caras, vai falar com os caras no Facebook, a página do Facebook vai estar na descrição do vídeo. Os caras fazem um pacote bacana para você, beleza? Então, vale a pena conferir. E a outra é, claro, a Guaxinim Chemistry Olympiad, que é uma Olimpíada nova no Brasil. É esse ano que ela vai estrear. Cara, foi idealizada por um professor meu que é muito bom mesmo, ele é conhecido no Brasil inteiro. Foi medalhista de prata na Olimpíada Internacional de Química, ou seja, fraco esse cara não é, ele é muito bom. Vai ser uma Olimpíada que esse ano vai ser virtual devido ao Covid, então já possui inscrições abertas. Vai até o 31 de agosto, vale a pena dar uma conferida. O primeiro lugar ganha 3 mil de uma, ou seja, uma graninha bacana. O segundo lugar ganha 1.500, o terceiro ganha 500 conto. É uma Olimpíada muito similar em termos de complexidade, em termos de assunto do ITA e do IME. Então se você quer fazer ITA, IME, etc., é um bom treino para você. Certo? Além do que uma graninha no bolso sempre é bom, né? E, cara, vale muito a pena. Inclusive, é uma ótima coisa para você colocar no currículo, né? Vencedor da Guaxinim Chemistry Olympiad. Coloca uma medalha de ouro no teu pescoço quando for tentar fazer vestibular americano, beleza? A primeira fase vai ser dia 10 de outubro, a segunda fase ocorrerá em torno de novembro. Tranquilo? Beleza. Bom, vamos agora começar de fato a aula. Falo de requerimentos. Cara, esses são basicamente todos os requerimentos que você precisa ter para ingressar em uma faculdade americana. Você precisa de carta de recomendação, fazer o que eles chamam de essays, que são redaçõezinhas lá que eu vou explicar mais pra frente. Precisa de histórico escolar, você precisa enviar isso para eles, mais seus atributos, que são coisas que você fez ao longo da vida para ajudar eles. Você meio que embute nas redações, na verdade. As provas de vestibular, as provas de proficiência em inglês, que são o TOEFL e o IELTS. O IELTS eu não vou falar dele, porque eu não sei nada sobre ele, certo? Eu só passei por ele, porque eu vi que alguns pediam, mas a maioria escolhe o TOEFL e é o que eu sei fazer, é o que eu sei trabalhar, beleza? E as inscrições têm que ser feitas nesses portais aqui, no portal da Common App, no portal do TOEFL e no portal da College Board, tudo bem? Nessa aula eu só vou falar desses aqui, ó, das provas de vestibular e da prova de proficiência em inglês, tranquilo? Bom, as provas requeridas, elas são um pouco complicadas no seguinte, elas possuem um padrão universal para todas as faculdades americanas, porém, se você for estrangeiro, as provas que requerem varia de faculdade para faculdade. Tem dois tipos de faculdade que eu repito, eu sempre chamei de foreign friendly, ou seja, amigáveis aos estrangeiros, e as foreign neutral. Né? Não é, porque, tipo, eles não é que são cuzões, são neutras para os estrangeiros. Como assim? As foreign friendly são faculdades que querem muito estrangeiros na faculdade delas e, portanto, vão fazer de tudo para te ajudar a entrar lá. De forma que eles vão escolher provas que façam sentido para você, que façam sentido dado no seu currículo. Então vamos supor, se você é um angolano, não faz sentido os caras colocar uma prova de inglês ultra absurda para você no nível de americano, visto que não é esse que vai medir o quão bom você é, porque não é a sua língua materna, não é a sua língua mater, tá ligado? Então os caras não vão ficar cobrando isso. Geralmente as foreign friendly são faculdades que são mais internacionais, MIT, Caltech, Yale, Harvard, etc. Certo? No geral, isso aqui é um padrão geral, claro que tem exceções. Elas são provas, vão te recomendar para você fazer um número específico de SAT-2, que é um nome antigo, né? Hoje em dia é SAT Subject. Mas vão te recomendar fazer provas do estilo SAT-2 e TOEFL. Relaxa que eu já falo o que é o SAT-2, tá? E o TOEFL, que é a prova de inglês. Vão te recomendar um número específico de essays, geralmente é um númerozinho bom de essays que eles pedem para você fazer, e de 1 a 3 cartas de recomendação, para eles saberem realmente quem você é. O MIT, por exemplo, recomenda 2 cartas de recomendação, um de um professor de exatas, um de um professor de humanas, e também requer mais uma carta de tutoria, uma carta de recomendação do seu School Counselor, que pode ser ou seu diretor ou o seu coordenador, depende da estrutura da sua escola. No meu caso, eu pedi para o meu coordenador ver isso para mim, certo?
Agora, as Foreign Neutral geralmente são faculdades que não é nem que elas são contra você, não é isso. É porque elas são focadas, o dia a dia delas está mais acostumada com os americanos. E essas são as faculdades que geralmente estão mais pro, sei lá, do top 10 para baixo, sabe? Então, top 20 pro top 10, por aí, certo? Ou seja, são as Purdue, a Georgia Tech, as Duke Universities, as New York Universities, faculdades que são um pouco mais para os americanos. Elas vão te aceitar, obviamente, só que elas vão ter... como elas são muito padrãozinho, elas meio que seguem um macaco, ou seja, elas sempre fazem do mesmo jeito. Então vão requerer, sim, que você faça as provas que os americanos fazem. As provas que os americanos fazem são o SAT. E o SAT, tipo, a prova inteira chamada SAT, ela é composta de SAT Math e o SAT de inglês. Que eles não chamam, obviamente, de SAT de inglês, porque não faz sentido. Mas, assim, é uma combinação de duas provas do nível dele, certo? Uma de matemática e uma de inglês. Só que eles também pedem outras coisas, certo? Como assim? É uma porrada de coisa, mas assim, são provas que além de pedirem isso, vão te pedir outras coisas que eu vou te falar daqui a pouquinho, beleza? Pedem os essays, aqui podem ser que peçam um ou mais essays, certo? Varia de faculdade para faculdade. E tem faculdade que nem ao menos requer que você mande uma carta de recomendação, porém, eu repito, porém, muitas recomendam demais que você envie, porque agrega muito no seu currículo. Então assim, para tu que é estrangeiro, não existe a possibilidade de não enviar uma carta de recomendação, tá? Fica tranquilo que mais pra frente, no decorrer do curso, eu vou te ensinar como você faz essa carta de recomendação, como você envia. Pode ficar tranquilo com isso, tá? Mas no geral, essas faculdades que são foreign neutral geralmente vão requerer de 0 a 1 carta. Só que lembra, para você que é estrangeiro, não tem a opção de 0 cartas. Tem que mandar uma para você agregar no teu currículo. Tranquilo? Beleza. Vamos falar agora do SAT. O que é o SAT? SAT é uma sigla em inglês para Scholastic Academic Test, ou seja, teste acadêmico escolástico. É uma prova estilão Enem, só que é um Enem completamente diferente do brasileiro. O Enem do Brasil, né, que é o exame que todas as faculdades que acabam fazendo no Brasil, envolve matemática, física, química, biologia, história, geografia. Aqui não. Nos Estados Unidos, eles só requerem matemática básica e inglês. Ou seja, prova de frouxo, né? Aqui é a base da raça. Mas assim, os caras só tem que saber matemática básica e inglês. E pasme você ou não, a prova de matemática dos caras, ela é ridícula. Tipo, não tem nem nível, é nível -1. É muito fácil. Sério, uma das questões da prova era a seguinte. Se 2b sobre a é igual a 7 e a é 2, b é igual a. Eu juro que essa foi uma questão da prova. Sério, esse é o nível da prova deles, tá? Então assim, é uma prova muito tranquila, só que ela é rápida. É uma prova que, aí é que tá, eu acho, se não me engano, acho que era 1 hora pra prova inteira, tá? Mas então, sei lá, você vai ter 30 minutos para essa prova daqui. Eu não me lembro exatamente o número de questões, girava algo em torno, se não me engano, 20 questões, eu acho, né? Por aí. E em inglês, o nível é ultra hard. É uma prova muito difícil para um estrangeiro. Tá? Por quê? Porque ela vai envolver coisas que o brasileiro, o estrangeiro, não sabe muito bem como é que funciona no inglês. Exemplo, pontuação. A regra de pontuação no Brasil, em português, ela é completamente diferente da regra de inglês, certo? Eles também levam em conta a ordenação de advérbios. Não é uma prova fácil para quem está fora, certo? Eu, por exemplo, eu tirei 550 de 800 na prova de inglês, certo? Ou seja, para você ver como é que a prova é difícil. E eu, em tese, me considero fluente, certo? Eu sou nível C1 para C2. Então, ainda assim, a prova é complicada, certo? E também, detalhe, eu não tinha me preparado para essa prova. Eu tive que fazer esse SAT aqui meio que de supetão. Matemática eu consegui muito bem. Não gabaritei porque é uma prova que qualquer erro que você cometa, você perde ponto, tá? Mas assim, cara, é uma prova que, sério, essa prova aqui é ridícula. E mais engraçado é que os americanos são realmente muito ruins em matemática. Eu tirei, sei lá, 790 de 800, se eu não estou enganado. Não, mentira, eu tirei 770 de 800. Pra mim, na hora que eu olhei a nota, eu falei, não, nossa, perdi para muito americano. E lá eles disponibilizam qual foi o percentual da população que ficou abaixo de você. E eu fiquei na frente de 99%. Eu estava no 1%, mesmo com uma diferença do máximo de 30 pontos. Foi ali que eu percebi, mano, para aquela prova que era ridícula de fácil de fazer, eu errei uma questão por bobeira, e mesmo assim eu fiquei na frente de muita gente. Ou seja, cara, é obrigatório você ir bem nessa prova, tudo bem? Então, só lembrando, é uma prova feita por americanos para americanos. Certo? Então, é uma prova que não é feita por brasileiro. A pontuação de matemática vai de 0 a 800. Perdão, não vai de 0, acho que vai de 400. Acho que não tem uma nota 0 mínima. Acho que eu posso estar enganado, tá? Aqui eu não me lembro direito. Mas vai, o máximo é 800. E ela tem uma seção de writing. Aqui depende de qual é o curso e de qual faculdade tu quer fazer.
Se tu quer fazer engenharia na Caltech, por exemplo, ou em tese nem precisa fazer isso para Caltech, né? Caltech deixa você fazer só as coisas de estrangeiro. Mas vai, você quer fazer uma engenharia na Purdue, por exemplo. Você não precisa fazer a sessão de writing, porque ela é recomendada para quem quer fazer algo de humanas, certo? Então tu tá de boa, não precisa fazer. Agora, se tu quer fazer, sei lá, faculdade de história em Harvard, aí hoje, se você fosse americano, se tu fosse americano, tu teria que fazer, certo? Quais são as minhas dicas para SAT? Cara, a prova do SAT em termos de matemática não é difícil. Ela é uma prova muito tranquila. Claro, se você já completou o ensino médio. Aliás, acho que até se você está no segundo ano do ensino médio, ela já é uma prova que dá para fazer tranquilona, para gabaritar. Ela não requer coisas. Ela não é uma prova que pede números complexos, por exemplo. Não é uma prova que pede trigonometria espacial. É um negócio que pede coisas muito tranquilas. Regra de 3, função linear, sabe? É uma prova muito suave mesmo, sabe? Então, assim, não é o conteúdo que ferra, é o tempo. Então, o que eu te recomendo é, mano, você tem que ir bem nessa prova. Você tem que praticamente gabaritar essa prova para você ter uma chance dos caras te verem. Certo? Porque você vai ir mal em inglês, eu te garanto. Não importa o quão fluente você seja. A não ser que você seja um gênio, como o Gustavo Haddad, por exemplo, que gabaritou a prova de inglês. Mas assim, não se compare. Esse cara passou no ITA 3 vezes com 15 anos de idade. Então, esse cara foi medalhista de ouro na OIF. Certo? Então não se compare. Mas assim, a não ser que você seja um gênio como o Gustavo Haddad, você vai ir mal na prova de inglês. Então o que eu te recomendo é, cara, estuda essas matérias aqui que são as que mais caem. Função de primeiro grau, álgebra de sistema, aqueles negocinho fácil, né? 2x mais y igual a tal, x menos y igual a tal. Só que, claro, você tem que saber interpretar as questões, né? Não só fazer a questão. Mas função de primeiro grau, álgebra de sistema de 2x2, geometria básica, PA e PG, mediana, moda e média, isso aqui cai pra caramba lá, cai muito mediana, moda e média. Eu perdi questão porque eu não sabia o que era isso, tipo... Porque é um negócio que não cai no ITA, não cai no IME, que eram os vestibulares que eu estava me preparando. Isso aqui cai muito em Enem, só que eu nunca fazia Enem pra valer, sabe? Então eu nem sabia o que era esse negócio. E cai muito. Cai tábua de número, um negócio assim, sabe? Enfim, é uma prova de matemática básica, certo? O que você tem que fazer é treinar para você manter um tempo de 50 segundos ou menos por questão. O ideal é você manter uns 35 segundos por questão. Mentira, 35 já é demais. Mas 40 segundos por questão é o que eu recomendo. Para você ter tempo para a prova de inglês. Quem diria? Em um universo invertido, você precisa ir rápido em matemática para ir bem em inglês. Né? Mas aqui é isso mesmo, cara. Para você tentar garimpar um pontinho ali em inglês, sabe? E claro, para dar tempo de escrever o gabarito. Que por sinal, olha que bizarro. Na prova americana, o gabarito é feito a lápis. Tipo, velho, isso é muito bizarro, mas enfim. Beleza. Para a prova de inglês. Cara, os temas que eu me lembro que caíam muito eram pontuação. Cai muito, só que não a pontuação em português, obviamente. Procure textos que te ensinam a fazer pontuação em inglês e estuda com a sua alma isso daqui, porque isso cai muito lá, sabe? Eu não sabia disso, por isso que eu tirei 505 de 800. Se eu soubesse disso antes, eu talvez fosse melhor. Interpretação de texto, só que é uma interpretação de texto que não é fácil, tem que treinar. Eles também pegam muito ordem de adjetivo e advérbio. Por exemplo, o comum não é você, por exemplo, sei lá, eu não lembro qual é a ordem, tá? Mas não é tipo, he was a kind and strong man, por exemplo. Sei lá, não necessariamente essa ordem. Às vezes tem que trocar, dependendo do tipo de adjetivo. Escrever strong and kind man, sabe? Varia muito, tem umas coisas muito loucas. E tudo bem você ir mais ou menos. Mano, eu tirei 550 em inglês de 800. Eu fiquei no miolão dos americanos. Por incrível que pareça, eu fui melhor que metade dos americanos, mas assim, eu fiquei no miolão dos americanos. Acho que eu fiquei acima de 60% dos americanos. Só que em matemática eu fiquei acho que em 99,8%. Não tinha vírgula, né? Não é. Fiquei na frente de 99%. Aí quando combinou as notas, eu fiquei em 93%. Acima disso, certo? Então tudo bem você ir mais ou menos em inglês, sabe? Só que o ideal é você ir bem. Então o que eu te sugiro é, procura material online. Mano, você acha muito PDF de material para preparar para SAT. Você acha muito. Americano pirateia tanto quanto brasileiro, certo? Então você acha muito material bom para preparar em inglês. Então procura ali o que você acha, tá? Como fazer as provas? Você tem que ir no site da College Board para comprar, para comprar as provas. Você tem que ir no site da College Board, você tem que preencher um perfil hiper longo, demora uns 40 minutos para preencher, é bem chato. Mas depois que você preencheu, depois que você escolheu todas as opções ali, preencheu seu cadastro, aí você pode selecionar o seu centro de teste, que no Brasil tem centro de teste. Tem gente que pergunta, nossa, como é que você faz a prova? Você vai para os Estados Unidos? Não, não é isso. Eles têm centros de testes aqui no Brasil, certo? Aqui em São Paulo, por exemplo, centros que são muito comuns em São Paulo de CT são os Colégios Bandeirantes, quase sempre é centro de teste. Tem o Dante Alighieri,
Dante Alighieri, que também é um colégio muito famoso aqui em São Paulo. Em Campinas tem a Escola Americana de Campinas. Enfim, tem várias provas, vários centros de teste no Brasil. Em toda a cidade. Cara, tem em Erechim, no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo, tem em Fortaleza, tem em Brasília. Então assim, fica tranquilo que próximo da tua cidade vai ter algum. Só que um detalhe, selecione a data, fique sempre de olho nos prazos. Sempre que você quiser comprar uma prova, tipo, você vai ver, na hora que tu for preencher o teu perfil no College Board, eles te dão as datas de quais vão ser as provas internacionais, né? Porque as provas são feitas no mesmo dia no mundo inteiro. Então o que acontece? Eles te dão as datas. Você tem que olhar se para aquela data em específica vai ter prova no Brasil. Às vezes os caras podem falar, vai ter prova em 5 de julho, por exemplo. Só que no Brasil às vezes não tem centro de teste que vai ter nesse dia. Então tem que ficar de olho nisso, tá? Mas o que eu te recomendo você viu as datas que eles te deram? 2 meses antes de você ver aquela prova, 2 meses antes de você querer comprar aquela prova, escolha um centro de teste, certo? Porque as cadeiras, elas lotam até razoavelmente rápido. Tem vezes que não, tem vezes que sim, certo? Mais pro fim do ano, porque BR, como sempre, adora deixar tudo pra última hora. Mais pro fim do ano, eu fui fazer a prova. Eu fui comprar a minha cadeira no centro de teste para fazer o SAT normal, porque a Purdue queria, com um mês de antecedência. Com um mês, e todas, eu repito, todas as vagas em São Paulo, em capital, estavam fechadas. Tinha acabado. E só tinha em Campinas. Ou seja, eu tive que, olha o trampo. Eu tive que ir de São Paulo, ir para Campinas, pernoitar, para ir pro dia seguinte fazer a prova, às 8 da manhã, em Campinas, no colégio de Campinas, para depois, até em São José, perdão. São José, pernoitei, peguei um busão para Campinas, enfim. E depois fiz a prova, tive que voltar no mesmo dia, porque eu tinha a prova do ITA no dia seguinte. Então assim, perdão, uma semana depois. Então assim, é um trampo. É um baita de um trampo, certo? Então, recomendo ver para 2 meses adiante. No mínimo 2 meses antes, olha se tem prova no lugar que você quer fazer. E claro, compre antecipadamente, porque muito nego compra com 2 semanas antes, um mês antes e perde a vaga.